Olá, pessoas. Bem-vindos então ao nosso vídeo de preparação à leitura do parágrafo 7 de Ser e Tempo. Este é um parágrafo relativamente complexo, né? Tem muitas coisas que estão sendo postas aqui. É um parágrafo que está dividido em 4 blocos. Tem um bloco introdutório, depois tem uma divisão para tratar do conceito de fenômeno, outra divisão para tratar do conceito de logos e uma última divisão para tratar, então, aí sim do conceito preliminar de fenomenologia. Vou selecionar alguns trechos que eu acho que são centrais para a gente pegar a ideia do capítulo, leio eles e comento. E eu começo já lendo as primeiras linhas. Tá, então, o parágrafo 7, o título é O Método Fenomenológico da Investigação. O método da investigação, diz Heidegger, ao que parece, já foi delineado juntamente com a caracterização provisória de seu objeto temático. E aí ele diz qual que é esse objeto temático: o ser dos entes, o sentido do ser em geral. Aprender o ser dos entes e explicar o próprio ser é tarefa da ontologia. O método da ontologia, no entanto, permanecerá altamente questionável caso se queira recorrer às ontologias tradicionalmente dadas ou a tentativas cogêneres. Por que o Heidegger não pode olhar para o modo como a ontologia funcionou historicamente para pensar e para caracterizar o seu método? Porque ele está justamente aqui fazendo uma queixa, ou tornando público uma queixa relacionada ao fato de a ontologia tradicional ter negligenciado a diferença ontológica entre ser e ente, e ter tentado tratar do ser como usando as mesmas ferramentas, a mesma linguagem e os mesmos recursos investigativos e metodológicos de quem investiga e aborda os entes. Para o Heidegger isso é inapropriado porque são questões que se movimentam em instâncias completamente diferentes, né? Então, aquilo que convém para a investigação e explicação dos entes não convém para a investigação e a explicação do sentido do ser. Então eu pulo, né, algumas partes, um bloquinho pelo menos, e sigo a leitura. Com a questão diretriz sobre o sentido do ser, a investigação acha-se dentro da questão fundamental da filosofia em geral. O modo de tratar essa questão é fenomenológico. Isso, porém, não significa que o tratado prescreva um ponto de vista ou uma corrente. Pois, enquanto se compreender a si mesma, a fenomenologia não é e não pode ser nenhuma coisa nem outra. O que o Heidegger está fazendo aqui? Primeiro, ele está dizendo que tratar da questão do ser de forma fenomenológica não significa que ele está oferecendo uma abordagem específica sobre o ser. Por isso, esse apontamento bem específico de que o tratado não vai prescrever um ponto de vista ou uma corrente filosófica, não vai se associar e nem vai oferecer uma visão dessa questão tradicional, dessa perspectiva, porque ele acha que a fenomenologia não é uma corrente filosófica, nem se trata de um ponto de vista que se originou dentro da própria filosofia. Para ele, fenomenologia é fundamentalmente um modo de proceder, um modo de enfrentar as questões filosóficas e de se fazer filosofia. E é nesse sentido que ele continua. A expressão fenomenologia significa, antes de tudo, um conceito de método. Não caracteriza a quididade real dos objetos da investigação filosófica. E aqui ele explica o que ele quer dizer com a quididade real dos objetos da investigação filosófica, o que dos objetos, o que eles são, a sua substancialidade, se a gente quiser usar
uma terminologia aristotélica. Então, a fenomenologia não trata dos objetos enquanto coisas, não pretende dizer o que eles são, mas o seu modo, como eles são, o como das coisas, o como dos objetos. Bom, isso é muito, muito, muito importante, porque diz respeito a uma compreensão global do que Ser e Tempo está propondo. Ser e Tempo não está se propondo a dizer o que são as coisas, como o que as constitui, mas identificar o modo como elas se tornam acessíveis para a compreensão humana. E a questão do ser está intimamente relacionada com isso, com o modo como as coisas se tornam compreensíveis e inteligíveis para nós seres humanos. Né? Pois bem, e a fenomenologia é sobre isso, né? É sobre como as coisas se constituem enquanto coisas significativas para a nossa compreensão. E aí eu pulo novamente mais algumas linhas para um novo parágrafo que inicia assim. A palavra fenomenologia exprime uma máxima que se pode formular na expressão para as coisas elas mesmas. Por oposição a construções soltas no ar, às descobertas acidentais, a administração de conceitos só aparentemente verificados, por oposição também às pseudo-questões que se apresentam muitas vezes como problemas ao longo de muitas gerações. Contudo, poder-se-ia objetar, diz o Heidegger, que essa máxima da fenomenologia, que diz para as coisas elas mesmas, alguém poderia dizer que isso é um princípio de todo conhecimento científico, porque cargas d'água, a fenomenologia adotaria um princípio tão básico, tão genérico, que é conveniente a toda a ciência, por exemplo. Só não se entende por que deva constituir o título e lema de uma pesquisa, né, sendo um lema tão básico. Só não se entende por que deva constituir o título e lema de uma pesquisa, repetindo. Com efeito, é uma evidência, diz o Heidegger, que desejamos assumir mais de perto, quando se torna importante para esclarecer o modo de proceder desse trabalho. Vamos expor apenas uma concepção preliminar da fenomenologia. E como é que o Heidegger vai fazer isso? Ele está dizendo, parece um lema bem óbvio, né, para as coisas elas mesmas, mas a gente vai tomar essa obviedade, vamos assumir ela e vamos olhá-la mais. E então ele resolve fazer uma caracterização preliminar da fenomenologia e vai proceder a partir da análise dos conceitos que compõem o termo, o conceito de fenômeno e o conceito de logos. E aí temos a primeira divisão do parágrafo 7, né, letra A, o conceito de fenômeno. Vou ler a primeira parte do texto. Diz assim: o conceito de fenômeno é o título. A expressão grega phainomeno, me desculpem pela minha pronúncia grega, eu estou aportuguesando tudo mais ou menos. A expressão grega phainomeno, a que remonta o termo fenômeno, deriva do verbo phainestai. Phainestai significa mostrar-se, e por isso phainomeno diz o que se mostra, o que se revela. Já em si mesmo, porém, phainestai é a forma média de phaino, trazer para a luz do dia, pôr no claro. Phaino pertence à raiz phá, como phos, a luz, a claridade. Isto é, o elemento, o meio em que alguma coisa pode vir a se revelar e a se tornar visível em si mesma. Deve-se manter, portanto, como significado da expressão fenômeno, o que se revela, o que se mostra em si mesmo, o que aparece
na luminosidade. Ta phenomena, os fenômenos, constituem, pois, a totalidade do que está à luz do dia ou que pode pôr à luz. O que se pode pôr à luz, desculpem. Que é também o que os gregos identificavam algumas vezes simplesmente como taonta, os entes. Tá bem. Do início vamos reter isso. Vou repetir então essas últimas frases que me parecem as mais significativas aqui. Deve-se manter, a partir de toda essa análise etimológica que o Heidegger faz do termo, decompondo suas raízes até chegar à luz, à claridade, etc. Aí ele diz, deve-se manter, portanto, como significado da expressão fenômeno, aquilo que se revela, aquilo que se mostra em si mesmo. A isso os gregos designavam, na maioria das vezes, de taonta, os entes. Então veja, o fenômeno remete, o fenômeno aponta para as coisas, para os entes, aquilo que aparece para nós, que está acessível para nós, né, enquanto tal. Esse é o sentido, então, mais imediato que o Heidegger manifesta. A partir daí ele vai recusar algumas interpretações do termo fenômeno em que ele pudesse ser confundido com manifestação. O Heidegger vai dizer, veja, a manifestação diz respeito a algo que não se mostra em si mesmo, por si mesmo, mas que se anuncia a partir de outra coisa. Não é isso, né? Os entes, eles não se anunciam através de outras coisas, eles se anunciam por si mesmos, né? Então o Heidegger recusa essa ideia do fenômeno como uma manifestação. Ele também vai dizer que o sentido de fenômeno como aquilo que é aparente só procede num sentido derivado, né? O sentido primeiro de fenômeno é o manifestar-se das coisas a partir de si mesmas, né? O aparecer das coisas à luz. E aí lá no final lá no final do título A, o conceito de fenômeno, eu vou ler mais um parágrafo, o penúltimo bloco de texto. Aquele que começa assim: se, na apreensão do conceito de fenômeno, ficar indeterminado que ente está sendo chamado de fenômeno, e se ficar em aberto se o que se mostra é um ente ou o caráter ontológico de um ente, né, então ter-se-á apenas um conceito formal de fenômeno. Por que é formal? Porque ele preserva apenas a forma, né, da definição, sem especificar do que se trata, né? Se é desse ente, daquele ente, se é dos entes ou do ser dos entes. Então Heidegger diz, quando o conceito não especifica essas coisas, trata-se do conceito formal do fenômeno. Tá bem? Mas, se por aquilo que se mostra compreende-se o ente, né, e aqui já está sendo especificado, o que se mostra é o ente, que no sentido de Kant se torna acessível na intuição empírica, então consegue-se usar devidamente o conceito formal de fenômeno. Neste uso, o fenômeno satisfaz o significado do conceito vulgar de fenômeno. O conceito vulgar, porém, o conceito vulgar de fenômeno é aquele que identifica o fenômeno com os entes, enquanto aquilo que se manifesta em si mesmo, né? Aquilo que se mostra à luz. E agora tem uma frase aqui que não pode passar despercebida. É uma frase que precisa ser marcada porque ela é muito significativa para a compreensão da guinada que o Heidegger vai fazer nessa interpretação do termo fenômeno e de como ele vai usar para a caracterização da fenomenologia, no sentido que ele quer dar ao termo. Diz assim: o conceito vulgar, porém, não é o conceito fenomenológico de fenômeno. Dentro da problemática de Kant,
o que fenomenologicamente se entende por fenômeno pode-se elucidar com a ressalva das demais diferenças através das seguintes palavras. O que já sempre se mostra nas manifestações, no fenômeno em sentido vulgar, no aparecer dos entes, portanto, de maneira prévia e concomitante, ou seja, o sentido fenomenológico de fenômeno aponta para aquilo que se mostra no aparecer dos entes de maneira prévia e concomitante, embora não temática. Porque quando percebemos os entes, é para os entes que a nossa atenção se volta, não para aquilo que, numa linguagem kantiana, é condição de possibilidade para que possamos experienciar o ente. Esse é o ponto para o Heidegger. Então, o sentido fenomenológico do fenômeno aponta para as estruturas, a priori, para as estruturas que, previamente e concomitantemente à experiência com o ente, já estão ali presentes. Bom, essas estruturas, a priori, transcendentais, são são o alvo do conceito fenomenológico de fenômeno. Isso é o fenômeno no sentido fenomenológico. O que assim se mostra em si mesmo, as formas da intuição, são fenômenos da fenomenologia. As formas da intuição para o Kant, aí vejam, o Kant está dizendo que não temos como experienciar as coisas, os objetos, os entes, se não tivéssemos antes uma estrutura racional, intelectiva, que pudesse organizar as impressões que nós recolhemos do mundo das coisas. Sem essa estrutura prévia, sem essas formas da intuição que organizariam a nossa sensibilidade, não haveria conhecimento, não haveria entendimento. Essas formas da intuição, elas são anteriores à intuição, e elas que permitem, portanto, a organização das informações do mundo e que viabilizam o nosso conhecimento do mundo. O Heidegger vai dizer, se estivéssemos lá falando de Kant, essas formas da intuição são o objeto da fenomenologia. São o fenômeno no sentido fenomenológico. Não aquilo que, por meio dessas formas da intuição, se mostra. O que se mostra por meio das formas da intuição? Os entes. Mas o objeto, o fenômeno no sentido fenomenológico não são os entes, mas essas formas que permitem a compreensão do ente, o aparecer do ente enquanto tal, para a nossa inteligibilidade, em sua inteligibilidade. Tá, isso aqui é importante, tá, pessoas? Existe o conceito vulgar de fenômeno, os entes, e existe o conceito fenomenológico de fenômeno. O conceito fenomenológico de fenômeno diz respeito àquilo que acompanha o aparecer dos entes, mas não de forma temática, porque quando que os entes se manifestam, o que nós percebemos de forma mais imediata, de forma temática, é o ente, né? Não aquilo que suportou, que deu suporte e que viabilizou o seu aparecer ou, da perspectiva do sujeito, a sua compreensão. O Kant falava aqui das formas da intuição, o Heidegger vai falar do ser. Ok. Então, desse primeiro bloco, essa distinção entre o conceito vulgar de fenômeno e o conceito fenomenológico de fenômeno. Voltaremos a isso. Segundo o título do parágrafo 7, letra B, o conceito de logos. Logos. Aqui também eu vou ler as primeiras linhas, que eu acho que elas localizam bem a discussão. O Heidegger vai dizer o seguinte: em Platão e Aristóteles, o conceito de logos é polissêmico.
seja, ele tem um significado bastante rico e variado. E de tal modo que os vários significados tendem a se dispersar sem a orientação positiva de um sentido fundamental. Mas, de fato, isso é somente uma aparência que se há de manter enquanto não se puder apreender devidamente o conteúdo primordial de sua significação básica. Aí aqui o Heidegger então já está anunciando que ele vai fazer uma interpretação do termo grego logos que se guia por um sentido que, segundo ele, é o mais originário. Que sentido seria esse? Ele vai anunciar. Quando dizemos que o significado básico de logos é fala ou discurso, essa tradução literal só terá valor completo quando se determinar o que é uma fala. E agora eu abandono a leitura desse bloco de texto e pulo para o próximo. O próximo começa assim. Como fala, em outras traduções vai aparecer como discurso, logos diz, ao contrário, legem, revelar aquilo de que trata a fala. Aristóteles explicou mais precisamente essa função da fala, do discurso, determinando-a como apophanestai. O logos faz e deixa ver, phainestai, aquilo sobre o que se discorre e o faz para quem fala, médium, e para todos aqueles que falam uns com os outros. A fala deixa e faz ver, apo, a partir daquilo sobre o que fala. Esse aqui é um trecho que mereceria ser lido calmamente, pensando em cada frase, em cada construção, porque daí a gente vai entender que é uma ideia bem simples o que está sendo dito aqui, o que o Heidegger diz. O logos, enquanto fala, tem esse sentido de revelar as coisas na medida em que se fala delas. Se eu começo a fazer um discurso, não farei, mas se eu começasse a fazer um discurso aqui sobre hipopótamos, revelando muitas de suas características, onde que eles vivem, da forma como vivem, do que se alimentam, blá 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 blá. Todo esse meu falar, todo esse meu discurso sobre os hipopótamos permitiria que vocês vissem os hipopótamos naquilo que eles são, né? Porque a minha fala revela o meu objeto sobre o qual eu falo, né? Então, esse é o sentido fundamental do logos que o Heidegger quer resgatar. O logos, o falar, né? E é sempre um falar sobre algo, ele tem essa função de revelar, de mostrar aquilo sobre o que fala. Se eu falo sobre os hipopótamos, eu faço os hipopótamos aparecer em determinadas características, né, a partir de uma determinada caracterização que eu vou oferecer na minha fala. Então, falar sobre tem essa função de revelar a coisa sobre a qual eu falo. Depois, mais adiante, o Heidegger vai dizer, e é justamente porque o logos tem essa função de mostrar a partir da própria fala, que o logos pode ser verdadeiro e falso, que o discurso pode ser falso, porque eu também posso mostrar através da minha fala as coisas do jeito que elas não são, né? O meu discurso pode ser construído de tal forma que as coisas apareçam para vocês, através do meu discurso, se mostrem para vocês de uma forma diferente daquelas que elas efetivamente são. E aqui a gente teria então um discurso falso. Então o Heidegger vai dizer, o Heidegger está acertando contas aqui com um monte de gente, assim, com uma leitura reducionista do logos no sentido de proposição, e que daí proposição é aquilo que, vocês viram isso na lógica, que pode ser verdadeiro ou falso. O Heidegger vai dizer, tá, mas isso é uma função derivada do logos, né? A função fundamental do logos é o mostrar, é o revelar as coisas a partir do discurso sobre elas. Então ele fica falando do sentido grego da palavra logos, mas isso fundamentalmente então que a gente teria que reter.
Tem uma frase aqui que isso fica claro, é um bloco de texto bem curtinho, ele diz assim: em seu exercício concreto, a fala, deixar ver, tem o caráter de um dizer, de uma articulação em palavras. O logos é foné. Na verdade, foné, metá, fantasias. Articulação verbal em que algo é visualizado. A fala permite... falar sobre hipopótamos permite que vocês fantasiem, no sentido de vocês poderem imaginar o hipopótamo no seu habitat, o modo como ele funciona. Então permite mostrar o objeto de que eu falo, o objeto de discurso, tanto para mim, que estou enquanto aquele que fala, quanto para vocês, aqueles que ouvem e que conversam comigo. Pois bem, isso sobre o logos. Feita essa caracterização e essa interpretação dos termos gregos, o phenomenon e o logos, o Heidegger depois vai juntar essas duas coisas para a constituição do conceito preliminar de fenomenologia, que é o título C do parágrafo 7. De novo, leio as primeiras linhas, que elas são significativas. Na verdade, teríamos que ler tudo aqui, porque tudo é muito significativo, mas eu vou fazer uns recortes. Então, o início do título C diz assim: apresentando-se concretamente os resultados da interpretação de fenômeno e logos, salta aos olhos a íntima conexão que os liga. Pode-se formular em grego a expressão fenomenológica com as palavras legen ta phaenomena. Legen, porém, significa apophainestai. Fenomenologia diz, então, apophainestai ta phaenomena. Tá. Vamos perdoar o Heidegger por todos esses gregos, tá? Ele está fazendo um ajuste de conta com uma tradição filosófica que sempre volta lá aos gregos, mas o Heidegger diz que muito desse sentido originário foi se desgastando, foi se perdendo, e é por isso, inclusive, que, como nós vimos no parágrafo 6 de Ser e Tempo, ele vai propor uma destruição, ou seja, remover umas camadas que acabaram distorcendo o sentido fundamental das coisas e tirando muito da potência que esses conceitos tinham em sua origem. Fenomenologia diz, então, apophainestai, ta, phaenomena, que significa deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo. Deixar e fazer ver, essa é a função do logos, né? Deixar e fazer ver aquilo que se mostra a partir de si mesmo, os entes, os fenômenos. É este o sentido formal da pesquisa que traz o nome de fenomenologia. Com isso, porém, não se faz outra coisa do que exprimir a máxima formulada anteriormente para as coisas elas mesmas, ou seja, deixar e fazer ver os entes na forma como eles se manifestam em si mesmos, para as coisas elas mesmas. E aí, sigo a leitura. O termo fenomenologia tem, portanto, um sentido diferente das designações como teologia, etc. Estas evocam os objetos de suas respectivas ciências em seu conteúdo quiditativo, né? Procuram definir e caracterizar o que o seu objeto de estudo é, o que é Deus, como é Deus, etc. O termo... isso para teologia, no caso, né? O termo fenomenologia não evoca o objeto de suas pesquisas, nem caracteriza o seu conteúdo quiditativo, ou seja, aquilo que são os objetos de que estuda. A palavra se refere exclusivamente ao modo como se demonstra e se trata o que nesta ciência deve ser tratado.
De novo, aquela distinção que a gente viu lá no início. Não se trata de dizer o que são as coisas, o que é o ser em geral, mas como as coisas em geral, como o ser se torna compreensível, né? Por isso a questão do Heidegger é sobre o sentido do ser. Ok? Ciência dos fenômenos significa aprender os objetos de tal maneira que se deve tratar de tudo que está em discussão numa demonstração e procedimento diretos. O mesmo sentido possui a expressão, no fundo, tautológica de fenomenologia descritiva. Descrição não indica aqui um procedimento nos moldes, por exemplo, da morfologia botânica. A expressão tem novamente um sentido proibitivo, afastar toda determinação que não seja demonstrativa. O caráter da própria descrição, o sentido específico de logos, só poderá ser estabelecido a partir da própria coisa que deve ser descrita, ou seja, só poderá ser determinado cientificamente segundo o modo em que os fenômenos venham ao encontro. Considerado formalmente, o significado do conceito formal e vulgar de fenômeno legitima a denominação de fenomenologia a toda demonstração de um ente tal como se mostra em si mesmo. Tá, vejam, o Heidegger vai dizendo, numa caracterização bem genérica, formal da fenomenologia, a gente chama de fenomenologia qualquer tipo de descrição que se faça de um ente a partir do modo como que ele se manifesta. Isso é em geral, o Heidegger diz, bom, isso não caracteriza a fenomenologia que eu estou propondo. A pergunta agora, e sigo a leitura, a pergunta agora é como se deve desformalizar o conceito formal de fenômeno e transformá-lo em conceito fenomenológico e como o conceito fenomenológico de fenômeno se distingue do conceito vulgar. O que será que a fenomenologia deve deixar e fazer ver? Tá? A partir daqui, então, eu acho que a gente tem que ir devagarinho e comentando. O que será que a fenomenologia deve deixar e fazer ver? Quer dizer, se o que a fenomenologia deve fazer e deixar ver é o ente, né, em sua manifestação mais imediata, no modo como nós encontramos os entes no mundo, o que a gente está fazendo é uma descrição, né, algo que as ciências também fazem quando elas se propõem a descrever o modo de ser dos entes, né, seu conteúdo, inclusive, aquilo que eles são, como que eles são, etc. Tá, mas não é isso que o Heidegger quer fazer. O Heidegger não quer fazer uma descrição dos entes, né, no modo como nós os encontramos. Então essa pergunta é muito significativa. O que será que a fenomenologia deve deixar e fazer ver? O que é que se deve chamar de fenômeno num sentido privilegiado? Agora sim. O que, em sua essência, é necessariamente tema de uma demonstração explícita? E agora ele vai responder essas perguntas que, no fundo, têm o mesmo caráter. Ele vai dizer assim: justo o que não se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes. Então, o Heidegger está dizendo, o que deve ser objeto da fenomenologia? Né? No sentido fenomenológico de fenômeno, como havíamos caracterizado lá. Ele diz, obviamente não é os entes, né? Por isso que ele diz assim, justo o que não se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes. O que se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes é o ente em seu aspecto ôntico, o ente enquanto ente. Mas não é isso que se mostra, não é o ente. Mas aquilo que no mostrar-se doente, no aparecer dos entes, né, mantém-se velado frente ao que se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes, mas que ao mesmo tempo pertence essencialmente ao que se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes, a ponto de constituir o seu sentido e fundamento. O que é isso que permanece velado no aparecer dos entes, né? No modo como os entes vêm ao encontro
de nós no nosso dia a dia e são compreendidos, o que nessa relação que nós estabelecemos com o ente permanece velado, não é explicitado nessa relação e nessa compreensão imediata que temos dos entes, mas que já deve ter acontecido, precisa ter acontecido enquanto o elemento que determina a nossa relação com os entes naquilo que eles são. A resposta já deveria estar clara para vocês, é o ser. Né? Porque quando nós nos relacionamos com o ente, o nosso foco é o ente. Mas para que a gente se relacione com o ente enquanto algo já compreendido, o ente como ente, a peça de xadrez como peça de xadrez, e etc., uma caneta como objeto que eu uso para escrever. Então veja, a caneta já está compreendida no uso que eu faço dela no dia a dia. Todas as coisas com as quais lidamos, elas já são significativas para nós, elas já foram compreendidas em seu caráter ôntico, enquanto aquilo que elas são para nós, no nosso mundo. Mas o que permanece oculto é uma compreensão que nós temos do ser dessas coisas, né? Que antecede a própria relação que a gente tem com elas. Eu já usei esse exemplo, quer dizer, quando que você vai para um lugar desconhecido e lá você vê árvores que você nunca viu antes, mas elas já surgem para você como sendo árvores, é porque você já compreendeu a arvoridade da árvore, né? Então, isso é algo que se deu antes e que determina essa relação que você vai ter com as árvores nesse momento. Bom, isso que se deu antes, a compreensão do ser, da arvoridade da árvore, é o que para Heidegger constitui o objeto da fenomenologia, né? É isso que é o fenômeno no sentido fenomenológico, é disso que se trata. Então eu vou ler de novo essa frase. Primeira pergunta do Heidegger. O que será que a fenomenologia deve deixar e fazer ver? O que é que se deve chamar de fenômeno em um sentido privilegiado? E aí ele diz: justamente aquilo que não se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes, mantendo-se velado frente ao que se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes, mas que, ao mesmo tempo, pertence essencialmente ao que se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes, a ponto de constituir o seu sentido e fundamento. É o ser, né? Isso que permanece velado substituam aquilo que se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes por os entes. São os entes que se mostram numa primeira aproximação e na maioria das vezes são as coisas, né, com as quais a gente lida, né, os objetos. Então substituem essa expressão, o que se mostra numa primeira aproximação e na maioria das vezes por entes. E agora vejam como é que fica a frase. O que é o objeto da fenomenologia, então? O que a fenomenologia deve se ocupar em deixar e fazer ver? Justamente aquilo que não se mostra de imediato nos entes, mantendo-se velado frente ao aparecer dos entes, mas que ao mesmo tempo pertence essencialmente aos entes, enquanto aquilo que garante o seu sentido, o seu significado e é, portanto, o seu fundamento. É o ser. Tá? Por isso que, pulando... Não, eu vou ler os próximos parágrafos. No entanto, como se mostrou nas considerações precedentes, o que num sentido extraordinário se mantém velado ou volta novamente a encobrir-se, ou ainda só se mostra distorcido, não é este ou aquele ente, mas o ser dos entes. Pronto, aqui está dito de forma explícita. Então, o que deve ser revelado pela fenomenologia é aquilo que permanece velado, ou que se encobre, que acaba distorcido, ou seja, o ser dos entes. O ser pode-se encobrir tão profundamente que chega a ser esquecido. Bom, essa é uma acusação que Heidegger faz para a tradição filosófica.
e a questão do ser e de seus sentidos se ausentam. O que, portanto, num sentido privilegiado e em seu conteúdo mais próprio, exige tornar-se fenômeno, é o que a fenomenologia tematicamente tomou em suas garras como objeto. Então, a fenomenologia, do jeito que Heidegger a entende e a propõe, tem como objeto o ser dos entes, porque é isso que permanece oculto, é isso que foi distorcido ou esquecido pela tradição filosófica e que cabe à fenomenologia enquanto o método que procura deixar e fazer ver aquilo que não se mostra de imediato, junto àquilo que imediatamente se mostra. Não me lembro mais quando eu comecei essa frase, mas trata-se do ser. Né? É isso que a fenomenologia assume como tarefa, a fenomenologia do Heidegger. Sigo. A fenomenologia é a via de acesso e o modo de compreensão para se determinar o que deve constituir tema da ontologia. Agora uma frase que o próprio Heidegger colocou em destaque. Ontologia só é possível como fenomenologia. Ontologia só é possível como fenomenologia. Porque não é possível acessar o ser de outra forma que não através de um método que tenha como objeto aquilo que se mantém velado no aparecer dos entes. A fenomenologia é esse método que visa aquilo que permanece velado. Então a fenomenologia é o único jeito de se fazer ontologia, assumindo-se que o ser dos entes é aquilo que permanece na maior parte das vezes oculto na medida em que nos ocupamos com os entes, eles mesmos. O conceito fenomenológico de fenômeno propõe como o que se mostra o ser dos entes, o seu sentido, suas modificações e derivados. Pois o mostrar-se não é um mostrar-se qualquer e muito menos uma manifestação. O ser dos entes nunca pode ser uma coisa atrás da qual esteja outra coisa que não se manifesta. Tá, tudo bem, vamos avançar um pouco. Avançando uma página e meia, mais ou menos, a gente vai ter aquele parágrafo que introduz a questão da hermenêutica. Eu acho que esse a gente lê porque é sempre uma passagem muito sutil que o Heidegger faz do método fenomenológico para o caráter hermenêutico da fenomenologia. E por que a fenomenologia adquire esse traço hermenêutico? Trata-se do parágrafo que inicia da seguinte forma: em seu conteúdo, a fenomenologia é a ciência do ser dos entes. É ontologia. Ao esclarecer as tarefas de uma ontologia, surgiu a necessidade de uma ontologia fundamental, que possui como tema a presença, o Dasein, o ser aí, isto é, o ente dotado de um privilégio ôntico ontológico. Lembrem, o objetivo maior do Tratado Ser e Tempo é reelaborar ou apresentar de forma concreta, uma vez mais, a questão sobre o sentido do ser em geral. Sentido do ser em geral. Só que para enfrentar essa questão, ele precisa iniciar por um ente. Ele diz, e tem um ente privilegiado aqui, que é o ser humano, que é o ente que se coloca a questão e que é o ente que já se mantém em uma certa relação com o seu próprio ser. Então, o ser humano é um ente privilegiado e, portanto, é por ele que se deve começar a investigação ontológica. Até porque toda ontologia é sempre uma ontologia produzida pelo ser humano. Né? Então, se a gente quiser alcançar algum tipo de rigor e tornar transparentes os próprios fundamentos da possibilidade de se fazer uma ontologia, cabe tornar transparente a estrutura de ser desse ente que faz ontologia, que levanta a pergunta pelo sentido do ser e que pode conduzir uma investigação sobre o sentido do ser. Pois é, e essa seria, então, uma ontologia fundamental, uma ontologia que se ocupa com a estrutura do ente que se propõe a investigação ontológica.
Da própria investigação resulta que o sentido metodológico da descrição fenomenológica é interpretação. O logos da fenomenologia do Dasein possui o caráter de hermeneuem. Por meio desse hermeneuem, anunciam-se o sentido próprio de ser e as estruturas fundamentais de ser que pertencem ao Dasein como compreensão de ser. Fenomenologia do Dasein é hermenêutica no sentido originário da palavra, em que se designa o ofício de interpretar. Veja, esse grande projeto de uma ontologia geral, né, de buscar o sentido do ser em geral, ele tem como primeiro movimento uma interpretação do ser, do ente, que propõe essa investigação e que torna essa investigação possível. A descrição da estrutura de ser desse ente, ela tem um caráter interpretativo. E é por isso que a fenomenologia, nesse momento fundamental, ela se torna uma fenomenologia interpretativa, ela se torna hermenêutica, né? Porque a interpretação é a tradução, o sentido mais imediato dessa palavra grega também, hermeneu. Pois bem, a hermenêutica do Dasein torna-se também uma hermenêutica no sentido de elaboração das condições de possibilidade de toda investigação ontológica, porque, como eu disse, toda ontologia é sempre uma ontologia que se torna possível a partir do ser humano, a partir da investigação humana, da proposição do ser humano enquanto ente que investiga, que conduz essa investigação. Tudo bem. Já temos um vídeo relativamente longo. Apenas para finalizar a introdução, então, de Ser e Tempo, depois tem, de forma bem breve, caracterizado no parágrafo 8, o sumário do tratado. Aí, então, Heidegger vai dizer que Ser e Tempo está sendo planejado para ter duas partes, né? A primeira parte, que é a interpretação do Dasein pela temporalidade e a explicação do tempo como horizonte transcendental da questão do ser. E a segunda parte, então, as linhas fundamentais de uma destruição fenomenológica da história da ontologia, seguindo o fio condutor da problemática da temporalidade. E aí depois ele conta que cada parte está sendo pensada ou foi programada para ter 3 sessões, né? A primeira parte, essa que está sendo iniciada aqui, a primeira parte deve ter na primeira sessão a análise preparatória dos fundamentos do Dasein, que é o que vai começar logo depois da introdução. Uma segunda sessão para tratar do Dasein e da temporalidade, essa também está escrita, né, que é a segunda sessão de Ser e Tempo. E uma terceira sessão que nunca foi escrita, que deveria tratar ou ter como título Tempo e Ser. Bom, faltou concluir a primeira parte. Toda a segunda parte de Ser e Tempo, que também estava dividida em 3 sessões, nunca apareceu, né? Alguns comentadores acreditam poder identificar o desenvolvimento dessa proposta toda posteriormente em cursos, em disciplinas que o Heidegger foi trabalhando ao longo da sua carreira acadêmica. Mas pelo menos ela nunca foi publicada de uma forma organizada enquanto continuidade de Ser e Tempo. Tanto é que em edições posteriores, mais antigas de Ser e Tempo, o Heidegger decidiu excluir a indicação primeira parte. Ele disse, não faz mais sentido, não vai ter a segunda, então não tem mais por que ficar anunciando que essa é a primeira. Ok, agora resta a tarefa de fazer uma leitura cuidadosa, atenta, do parágrafo 7 e dar uma espiada no parágrafo 8. É isso. Muito obrigado pela atenção.